Do agravo de instrumento. Questão 19. Vamos arrumar aqui. Acerca das hipóteses de recorribilidade das decisões interlocutórias por meio do agravo de instrumento, pode-se corretamente afirmar que somente nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1015, do Código de Processo Civil é possível o agravo de instrumento? Não, porque a jurisprudência já entendeu que pode em outras hipóteses. Somente na hipótese expressamente prevista no CPC ou em lei especial é possível o manejo do agravo de instrumento? Não, porque vamos falar aqui. O rol das hipóteses de cabimento da agravo de instrumento é meramente exemplificativo? Eu errei aqui, né? Sendo possível os recursos sempre que houver prejuízo à parte? Não foi essa. Sim, ele é exemplificativo um pouco, mas não muito, mas assim, o fundamento não é sendo possível sempre que houver prejuízo à parte. O fundamento é esse aqui de baixo, ó. Sempre que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação. Esse é o fundamento da doutrina. Jurisprudência. Havendo verossimilhança das alegações do recorrente, é possível ponderar a taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento com o princípio da efetiva jurisdição. Não, é a letra D. Vamos ver o comentário do professor, que está muito bom. Como regra, as matérias das decisões interlocutórias impugnáveis de imediato por meio de agravo de instrumentos estão no artigo 1015 do Código de Processo Civil, 2015. São elas: 1. Tutelas provisórias. 2. Mérito do processo, agravo de instrumento. Tutela provisória, agravo de instrumento. Decisão trata da tutela provisória, cabe agravo de instrumento. Decisão trata de mérito do processo, cabe agravo de instrumento. Trata da rejeição da convenção de arbitragem, agravo de instrumento. A decisão trata do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, agravo de instrumento. Rejeição do pedido da justiça gratuita ou acolher o pedido da revogação, agravo de instrumento. Exibição de documento ou coisa, agravo de instrumento. Esse aqui que eu queria falar, por isso que eu estou gravando tudo de novo. Esse 7 e 8, eu fiz um vídeo agora há pouco falando que rejeitou o pedido de desconsorte. Rejeitou para limitar. Você pediu para limitar, o juiz rejeitou o pedido para limitar. Cabe agravo de instrumento. Mas também cabe agravo de instrumento quando o juiz exclui o litisconsorte. Então, excluiu o litisconsorte, tirou, cabe agravo de instrumento. Rejeitou o pedido para tirar, também cabe agravo de instrumento, resumindo, tá? Então, com relação ao litisconsorte, excluiu o litisconsorte, tirou ele, cabe agravo de instrumento. Ou rejeitou o pedido para limitar a quantidade de litisconsórcio, cabe agravo de instrumento. Das duas formas, tirou. Excluiu ou rejeitou o pedido para limitar. Cabe agravo de instrumento. Admissão ou inadmissão de intervenção do terceiro. Deixou entrar o terceiro ou não deixou entrar o terceiro, agravo de instrumento. Concedeu, revogou, modificou. Efeito suspensivo aos embargos de declaração, agravo de instrumento. E redistribuição do ônus da prova, agravo de instrumento. Aí, artigo 8º, inciso 13, outros casos previstos em lei. Mas, cuidado, as demais matérias que sejam objeto de decisão interlocutória não são irrecorríveis. As outras matérias, objeto de decisão interlocutória, não são irrecorríveis. Elas apenas não são impugnáveis de imediato por agravo de instrumento. Essas decisões não se sujeitam à preclusão, ou seja, que não está nesse rol, não se sujeita, não preclui, e podem ser impugnadas depois por meio de recurso de apelação. É o que diz o artigo 1009, parágrafo 1º do CPC. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não couber no agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, ou seja, não precluem, e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Embora esta seja a regra, lá vem o STJ e fixou o entendimento no sentido de que o rol trazido pelo 1015 apresenta uma taxatividade mitigada, né? É taxativo, mas não muito. Então, taxatividade mitigada.
Se a taxatividade é mitigada, essa letra C aqui, sempre que houver prejuízo, já não é meramente exemplificativa, ela é taxatividade mitigada. Significa que, de forma que outras matérias até podem ser objeto de recurso de agravo de instrumento, ainda que não constem nesse rol, se a urgência da apreciação assim justificar, a urgência da apreciação do pedido assim justificar, mas é o caso de não acolhimento que foi julgado na arguição de incompetência absoluta do juízo e indeferimento da tramitação do segredo de justiça, no RESP 1696396. E a questão foi assim, a Vunesp considerou correta e admissível a interposição do agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. É muito urgente, não vai rolar lá. Na apelação vai demorar, não vai adiantar. E o julgamento que teve, que foi esse exemplo, não acolheu a arguição de incompetência absoluta, né? Ou indeferiu a tramitação em segredo de justiça. Isso é muito sério, né?